Shalom, shalom. Hoje nós vamos ministrar um ensino relacionado à festa do perdão ou à festa da expiação, que é a festa do Yom Kippur. É um mandamento perpétuo, é uma ordenança de Adonai, onde todo Israel é convocado. Essa prática, infelizmente, ela foi deixada, né? Vamos falar dessa forma, ela foi deixada um pouco de lado devido à influência da filosofia grega, da filosofia romana. Então, ela foi deixada meio que de lado por alguns. E como nós estamos em um tempo que o Senhor há de derramar de uma forma extraordinária uma nova porção, um novo acesso, a igreja está voltando à prática bíblica. Não é uma ordenança judaica, não é baseado na religião do judaísmo. O judaísmo, graças a Adonai, graças ao Eterno, tem essa prática, isso é louvável, isso deve ser valorizado e deve ser respeitado. Mas a prática do Yom Kippur, ela não é apenas para quem é adepto do judaísmo, e sim é para todo aquele que é filho, para todo aquele que tem Yeshua, que é o nosso sumo sacerdote, que foi ele que fez a maior expiação, que foi o sacrifício na cruz do Calvário, para que eu e você hoje tivéssemos acesso a tudo aquilo que ele preparou para nós. Então, hoje, nós temos o entendimento que existe sim um sacerdote, um sumo sacerdote, os sacerdotes dos sacerdotes. E esse sacerdote é quem é? É Cristo, é Yeshua HaMashiach, no aramaico, né, no nome dele propriamente dito, que também se chama Jesus Cristo, e não há problema nisso, tá? Ele é o sumo sacerdote, foi ele que fez a expiação. E quando a gente for falar de expiação, é interessante que nós tenhamos o entendimento do que é expiação na forma literal. O significado de expiação. Quando a gente vai olhar, expiação é a reparação. Então, o que Cristo fez? Ele reparou o pecado. Ele fez o quê? Ele reconciliou, ele cobriu. Expiação é cobertura, expiação é reparação, expiação é o perdão, expiação é estabelecer uma nova relação. E isso tudo foi o que Yeshua fez por mim e por você. Ele cobriu o nosso pecado. Ele estabeleceu uma nova ligação entre nós e o Criador. Ele foi lá e reconciliou aquilo que não tinha como ser reconciliado se não fosse através do sangue do Cordeiro imaculado, santo, separado, para que eu e você pudéssemos ter o acesso que um dia foi perdido com a queda lá no Éden. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós recebemos tantas informações de graça, de graça, de graça, de graça, como se a graça, ela anulasse a lei. E a graça, ela não anula a lei, porque a lei é o próprio Yeshua. Se nós formos lá em Gênesis, lá no original, no hebraico, se a gente for falar da tradução literal, desde o início, lá em Gênesis 1:1, o Senhor nos fala, eu só vou fazer esse paralelo bem rápido. No princípio é Bereshit. Bereshit, dentro da letra hebraica, está descrito a letra alfa, a letra Aleph e a letra Tav, ou seja, o início
e o fim. Então, no princípio, na origem, já existia o primogênito, o primeiro, o Yeshua. Nós, quando vamos estudar no hebraico, nós conseguimos identificar esses acessos, esses códigos. Então, Deus estava criando o mundo e Cristo estava com ele. Se nós formos lá em Gênesis 1, a partir do verso 26, o Senhor fala, façamos. Façamos é plural. Se fosse o Senhor, o Criador, o Eterno, propriamente, somente ele falaria, fiz eu o homem, fiz eu a terra, fiz eu os luminares. Mas não, ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a imagem nossa. Então, existiam outros, vou colocar dessa forma, seres divinos. E dentro do original, lá na raiz, nós identificamos Yeshua, que é o princípio e o fim, que é o Aleph e o Tav. Nós identificamos Arua, porque o Espírito pairava sobre as águas, e águas é a manifestação da Arua Arakodesh, e o Pai, com o poder criativo, haja luz e houve luz. Então, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de haver qualquer criação, Yeshua já estava lá. Porque Yeshua é a palavra viva. E isso eu só estou trazendo fundamento para aquilo que nós vamos fazer e falar agora de forma bem clara e objetiva, que é sobre o Yom Kippur, que é a festa da expiação, ou seja, a festa da reconciliação, a festa da cobertura do pecado, a festa do estabelecer uma relação com o eterno. O Yom Kippur, ele é uma festa feita na estação do outono. Se a gente for lá no livro de Levíticos, quem puder abrir a palavra, nós vamos lá no livro de Levíticos, que é o livro da lei. Lá no capítulo 16, sugiro, no tempo de hoje, no dia de hoje, no dia de amanhã, né? Que vocês façam a leitura de Levíticos no capítulo 16. Fala-se do Yom Kippur tanto no capítulo 16 de Levítico, que vai do verso 29 até o verso 34, e eu sugiro a leitura de todo o capítulo, do 1 ao 34, porque vai falar de várias coisas que são importantes para que nós tenhamos o entendimento da festa. Também está em Levítico, no capítulo 23, no verso 26 e 32, também fala-se dessa festa em Êxodo, no capítulo 30, verso 10. E isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Perfeito. Então, vamos lá. Levítico, no capítulo 16, está descrito dessa forma, a partir do verso 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. Ou seja, eu ensino meus filhos ensinam meus netos os meus bisnetos, até que o Senhor venha. Perpétuo. Não é porque Jesus cumpriu o sacrifício da cruz e nos deu acesso que nós devemos parar. Aqui é um mandamento, é uma ordenança, é um princípio. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10º dia do mês, afligireis a vossa alma. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o espiritual. Verso, nem estrangeiro, sendo estrangeiro ou sendo peregrino. Verso 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados todos os vossos pecados perante o Senhor. O que é pecado? Todo mundo aqui já sabe. Pecado é errar o alvo. Que alvo? Os princípios, os mandamentos, as ordenanças, os comportamentos que são descritos na Torá para que eu e você façamos.
Todas as vezes que nós infringimos a lei, nós abrimos porta, abrimos legalidade, pecamos. Quando pecamos, demos autorização para que o inimigo nos capture. E o que é a festa da expiação? É quando eu, de forma voluntária e consciente, faço um retorno. Faço uma volta. Faço o quê? Uma techuvá, que é o retorno à prática que eu desejo, a prática que eu almejo? Não, a prática descrita na lei, ensinada lá no início por Moisés. É o fundamento, é Yeshua. Amém? Vamos agora em Levíticos. Eu quero ler também Levítico 26. Levítico 23, verso 26. Em Levítico 23, verso 26, o dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será dia de expiação. Tereis santa convocação. Então, isso aqui, o Senhor convoca eu e você no dia 10 do sétimo mês bíblico. Para quê? Para afligir a alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Verso 28. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não vos afligir será eliminada. Esse verso 29 vale a pena ler pela segunda vez. Toda alma que nesse dia não se for afligir, será eliminada do povo. Verso 30. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do meu povo. Misericórdia. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Aqui é uma convocação, é uma ordenança. O que é afligir a alma? Ah, Inês, eu não entendo. Já estão judaizando a igreja. Isso não existe mais. Não precisa disso, porque Jesus já pagou todo o preço. Não estou dizendo que Jesus não pagou o preço. Jesus pagou, sim, o preço de morte. Se Yeshua não tivesse feito expiação, eu e você não estaríamos nem aqui conversando sobre isso. O que seria, dentro do original, afligir a alma? Afligir, inclinar, humilhar, enfraquecer, ser rebaixado, colocar a alma debaixo de julgamento, estar curvado. Dentro do contexto original, afligir a alma seria abrir mão daquilo que te dá prazer. Por isso, dentro da cultura judaica, se fala em fazer jejum, porque quando eu jejum, eu estou abrindo mão do prazer do alimento, porque o alimento traz prazer. Então, a aflição é para quê? Para eu mostrar para a minha alma que a minha alma deve estar sedenta do eterno, da palavra, da verdade, e não das coisas da terra. Se nós pudéssemos descrever a festa, o dia, a celebração do Yom Kippur em uma palavra, seria purificação. E purificação do quê? Purificação da alma. A nossa alma necessita ser purificada das transgressões praticadas por nós de forma consciente.
das iniquidades praticadas por nós de forma inconsciente e consciente, dos pecados que muitas vezes fazemos de forma voluntária, aí é transgressão, ou involuntária, sendo pecado. Então, não importa se eu tenho um hábito que eu aprendi dentro de casa, ou seja, o pai e a mãe ensinam acreditando que aquilo é verdade, só que aquilo não tem fundamento com a palavra. Então, nós pecamos. Esse dia vai fazer o quê? Vai purificar a minha e a sua alma através das renúncias. Renúncias de forma voluntária. Eu posso comer, eu posso beber, eu posso me adornar, e devido a eu ter o entendimento da palavra, e a palavra me convoca, e eu, por ter entendimento da palavra, eu entendo que sou filho, e como sei que sou filho, estou disposta a fazer a vontade do meu pai. E o meu pai me convoca a quê? A humilhar a minha alma, a lavar a minha alma nas águas santas do trono do Eterno, a lavar a minha alma no sangue do Cordeiro que foi emergido na cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso que Ele nos deu através de Yeshua, que é a porta da graça e da misericórdia. Então, o Yom Kippur é uma celebração que eu e você devemos ter consciência. Nós praticamos o Yom Kippur não é porque o judaísmo pratica, não é porque o rabino falou para praticar, não desmerecendo-o, muito pelo contrário, glorificando ao Eterno, porque ainda existem pessoas dispostas a cumprir um princípio, a cumprir a palavra, e que eu e você possamos fazer isso agora, no dia 11, a partir das 17 horas. Então, vamos lá. Algumas observações interessantes para este dia. Vou me abster de comida para afligir a minha alma. Vou me abster de bebida para afligir a minha alma. Vou me abster de adornos. Por quê? Porque adornos traz prazer. Um hidratante, um perfume, uma maquiagem, isso me traz prazer, isso traz satisfação para minha alma. O que eu e você devemos ter muito claro? Todos nós temos escolhas. E o mandamento diz que eu devo afligir a minha alma. Então, aquelas coisas que eu faço de forma cotidiana e corriqueira, que me trazem prazer, no dia da expiação, no dia do perdão, eu escolho não fazê-las. Porque o Senhor me ordenou para que eu afligisse a minha alma. E quando eu afligir a minha alma será purificada de tudo aquilo que a aprisiona. Isso é muito forte. Eu posso comer e eu escolho não comer, eu escolho me arrepender, porque comi demais, porque bebi demais, porque falei demais. Quando eu aflijo a minha alma, o sangue do Cordeiro lava, e onde tinha cativeiro, hoje terá libertação. Aleluia, isso é lindo, isso é lindo. A nossa alma, existem 5 níveis na nossa alma. Por isso que dentro da tradição judaica, eles pedem 5 renúncias nesse dia. A comida, a bebida, os adornos, né? Maquiagem, perfumes, hidratantes, né? A vestimenta de couro, tem mais uma. O prazer sexual. O prazer sexual. Então, nesse dia de Yom Kippur, nós casadas já devemos alinhar com o marido. Se de repente o marido não vai fazer o jejum, já brinca hoje, já brinca amanhã. Por quê? Porque no dia da festa, a orientação é sacrifício, né? Se abster do prazer. Então, nós não devemos ter a prática sexual nesse dia. Não devemos ter a prática do alimento. Não devemos ter a prática da água, da bebida, do líquido. Não devemos ter a prática de usar calçados em couro. Tá.
Dúvidas por enquanto? Isso é um costume, tá? Isso é um costume, foram maneiras que dentro da cultura judaica se estabeleceu para que se afligisse a alma. Inês, eu posso fazer alguma coisa a mais? Dentro da cultura, é isso que se pede, porque essas 5 restrições estão ligadas aos 5 livros da Torá, que estão ligadas aos nossos 5 sentidos, que estão ligadas às 5 manifestações da alma. Então, eu vou abrir mão dessas 5 coisas para que eu seja purificada, lavada e restaurada nesses 5 níveis, para que eu possa ter liberado, purificado esses 5 níveis. 5 níveis da alma, 5 sentidos limpos, 5 livros da Torá impregnados no meu coração para que eu possa cumprir o mandamento. E eu esqueci o último, gente. Ô Senhor, traga na minha memória. Amém? Dúvidas, perguntas por enquanto? Né, fechurua, mas... Por que o toque do chofar? Ah, eu achei isso lindo. Por que que nós devemos tocar o chofar? O chofar, dentro da cultura judaizante, ele representa a voz do Eterno. Aleluia. É a comunicação entre céu e terra. Todas as vezes, Moisés, quando o povo pecou e fez o bezerro de ouro, Moisés, quando ele volta, né, com a lei, ele toca o chofar para trazer a verdade. Quando Josué tem que guerrear, né, o povo sai do Egito, atravessa o deserto, e eles atravessam o rio, né, esqueci, Rio Jordão, eles atravessam, e ele vence e está diante de Jericó. Eles tocam o chofar. Então, na guerra, a gente toca o chofar. Quando Yeshua se manifesta e ele ressurge, e quando ele aparecer para nós, o chofar é a trombeta, se tocará o chofar. O chofar é o anúncio do Messias que morreu por mim. Nossa! Aleluia! Então, o chofar não é um instrumento qualquer, o chofar é a manifestação de Yeshua. Todas as vezes que nós tocamos o chofar, nós estamos falando no mundo espiritual. Pai, fala comigo, eu estou aqui. Isso é lindo, isso é lindo, isso é maravilhoso. O chofar é para guerra, o chofar é para libertação, o chofar é para reino, o chofar é para mudança. O chofar é a manifestação do Eterno. Então, não é apenas um instrumento, não é apenas um símbolo, é a vida. Porque o chofar, ele desperta a nossa alma. E o Yom Kippur é para purificar a minha alma. Então, eu toco o chofar, anunciando para o mundo espiritual, minha alma, acorda. Minha alma desperta, porque eu desejo, eu escolho, eu quero me conectar com o meu Pai. Desperta minha alma. O chofar é para anunciar que o céu está aberto e que a minha alma será purificada em Cristo Jesus. Aleluia. Então, quando você tocar o chofar, que você possa parar e ouvir. E deixar o som entrar nos teus ouvidos. Porque a renúncia, o fato de você não praticar o sexo, não praticar a comida, não praticar a bebida nesse dia, no fato de você deixar o chofar tocar, o som vai estar entrando no seu ouvido e limpando a sua alma. E tudo aquilo que a serpente deixou aqui nesse sentido será purificado nesse dia. Esse dia, pelo simples fato de ser um dia que nós temos o entendimento, ele já traz transformação na nossa vida. O simples fato de você falar, eu quero e eu escolho celebrar esse dia,
já traz transformação. E quando você tem o entendimento do instrumento, da comida, das vestes, do tempo, das orações, você vai ser transformada e purificada em vários outros níveis da alma. Em vários outros níveis da alma. O shofar vai trazer a unidade entre céu e terra. O shofar vai trazer o despertar de Yeshua na nossa alma, que ainda está presa. Aí é só o Senhor sabe, né? Onde a alma está presa, enfim. O shofar vai ser a manifestação do Yom Kippur. Aleluia. 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 Glorificado seja Deus. Inês, e como eu vou começar o Yom Kippur? Já sei do shofar, já sei o que eu não posso fazer, não posso comer, não posso namorar, não posso beber água, não posso me perfumar, não posso, né? Eu tenho que estar com a roupa mais simples. Não é porque, deixa eu pensar a forma adequada de falar. Não é que eu não possa, é porque eu escolho me abster do prazer em obediência ao mandamento. Inês, eu posso botar uma roupa finíssima, chiquíssima? Não é adequado, porque o mandamento diz que eu devo me afligir, então eu abro mão do que me dá prazer. Eu abro mão do que me dá prazer por escolha, por obediência. Como eu vou adentrar no Yom Kippur? O que eu tenho que fazer no Yom Kippur? Como eu devo começar no Yom Kippur? O toque do shofar, né? Sempre. Me arrependendo. Ah, Inês, eu não conheço nenhum protocolo judaico, isso tudo é muito novo para mim. O que eu faço? Qual é o fundamento? O fundamento é Yeshua em verdade, arrependimento em verdade, renúncia em verdade, se abster em verdade, seja íntegro, seja sincero, seja transparente, abra mão. Eu vou usar esse termo, vergonha. Tenha vergonha de quem você é. É humilhação. Tenha vergonha de quem você é. Olhe, nós temos um hábito, né, da gente olhar para cima. Entre diante do Pai, olhando para baixo, reconhecendo o seu erro, as suas práticas. Né? Nós estamos em um tempo que tudo é permissivo, tudo pode, nós temos que ser celebrados, nós temos que ser amados, nós temos que ser reconhecidos. E não estou dizendo que isso não seja verdade, só que para esse tempo de Yom Kippur, não é essa a verdade. A verdade é, Senhor, eu tenho vergonha de quem eu tenho sido. Começa assim. Senhor, eu tenho vergonha do meu comportamento, eu tenho vergonha das minhas práticas, eu tenho vergonha porque eu tenho práticas que não honra, que não glorifica, que não manifesta o teu reino. Então comece o Yom Kippur olhando para as suas ações com vergonha, os seus atos. Sinta, permita-se chorar, permita-se clamar, permita-se gritar diante do teu Pai, porque Ele está lá, ouvindo. Em Yom Teruah foi liberado todos os decretos. Os decretos já estão na mão do Pai. O Pai já sabe tudo o que você fez. E agora você tem a chance de, diante dele, expressar em verdade os atos que você fez. Então, se derrame em verdade. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe com a aparência, não se preocupe com o que o outro vai pensar, é você e o seu pai. E dependendo do que você faça, será o início de um novo tempo. Isso é muito forte, a gente tem que pensar isso com temor e com tremor. Porque nós estaremos diante do Pai. E quem é o Pai? Quem é o Criador? Né? Às vezes nós falamos pai e ele é pai. E talvez a gente, não sei, eu tenho até que ter cuidado com as palavras, né? Coloque em busca muita misericórdia no que eu vou dizer.
Talvez a gente esqueça, por 1 milésimo de segundo, que nós estamos diante do eterno. A gente não está diante de um Deus chinfrim, não. De um Deus de quinta categoria, não. A gente está diante do eterno, do nosso Criador, do nosso Pai, que Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é imbatível, Ele é invencível, Ele é imparável. E Ele é justo. Então, sejamos íntegros. No Yom Kippur, sejamos 1000% verdadeiros. Não que não devemos ser nos outros dias, mas é um dia diferente. É um dia diferente. Então, aflige a sua alma. Busque uma techuvá verdadeira. E entenda. Entenda. Você vai buscar o arrependimento no Yom Kippur e você será testado. Ai, exemplo. Um exemplo. Um exemplo simples. Come demais. Pronto. Um exemplo bem simples. Come demais. Aí pede perdão da glutonaria, chora, se arrepende. Passou-se o dia do perdão. Passou-se 1 mês, 2 meses. Vai chegar o dia que você vai estar diante de uma mesa e você será testado se come ou se não come de forma inadequada. E aí, então, quando você vencer essa prática, você foi aprovado e a sentença foi rasgada. Porque o Senhor sabe onde nós vamos cair. O Senhor não precisa de plano B. Eu e você é que precisamos dele. Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Ele não precisa da nossa fé, ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa de nada. Ele é. Ele é. Então, vai entrar em arrependimento, seja específico, anota. Tem algumas que estão há 40 dias fazendo isso. Tem outros que começaram agora. Anota. Chega para o seu marido, para o seu filho. Chega, o que você detesta em mim? Qual que é o meu defeito? E tenha maturidade. Você é grossa, você é mal educada, você é santa demais, você é isso, você é aquilo. Pergunta e anota. Anota. E faz autoanálise. Meu marido disse que eu sou estúpida, meu marido disse que eu sou rebelde, eu sou mesmo. Fica igual, desculpa o termo, igual vaca. Vaca rumina, fica mastigando aquilo. Fica ruminando aquilo. E chega diante de Deus de uma forma estratégica. Estratégica. Eu pequei, eu sou realmente, pai, eu sou rebelde. Eu detesto ser mandada por marido, eu detesto pedir dinheiro para marido. Senhor, eu me arrependo e rasga o coração. E daqui um tempo, o Yom Kippur, lembrem-se disso, o Yom Kippur vai passar. Vai chegar Shivan, vai chegar Kislev, vai chegar Ave, vai mudar a estação e o Senhor permitirá a situação de prova para saber se o seu arrependimento era genuíno ou se era só mais uma palavra vazia e vã. E eu clamo para que eu e que para todas vocês possamos ser aprovadas diante do Eterno. E que a nossa vida seja transformada e que nós sejamos luz. Amém? Outra coisa interessante, relacionamento. Façam a checagem no seu relacionamento com o Eterno. Como é que está a leitura bíblica? Inês, não está em dia. Já anota. Como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Tem a prática de abençoar os filhos? Inês, não tenho. Peça perdão e comece a abençoar os filhos. Eu já coloquei no grupo a bênção do filho e a bênção da filha. São bênçãos distintas. Quem ainda não tiver, é só chamar lá no grupo, se não achar, eu mando de novo. Tem uma bênção específica. Os pais abençoam os filhos todos os dias. Todos os dias. Inês, eu não abençoo meu filho, eu não abençoo minha filha. Vergonha, pedido de perdão, arrependimento. Como é que é o seu relacionamento com seu marido? Os pilares para nós começarmos Yom Kippur: relacionamento com o Eterno, relacionamento com a palavra, relacionamento com a família. Relacionamento com o Eterno, relacionamento com a palavra, relacionamento com a família.
Eu preservo esses princípios ou eu sou aquela que só penso na terra? Vale a leitura de Deuteronômio 6, né? Shema Israel, Deuteronômio 6, verso 4. Se não tem esse hábito de anunciar a Shema Israel, comece, peça perdão e começa, né? A Shema Israel está em Deuteronômio 4. Crie o hábito de ler Deuteronômio 4. Ah, Inês, isso é uma prática judaica, isso é uma prática bíblica. Isso é mandamento. Amém? O que mais que a gente pode estar falando aqui do Yom Kippur? No Yom Kippur, o nosso relacionamento será estabelecido com o Eterno. No Yom Kippur, a conexão será reativada, religada através do sacrifício de Cristo. E então a essência do Pai será manifesta nos filhos. Por quê? Porque houve purificação na alma. Com a prática do Yom Kippur, nós somos purificados na alma. Quando somos purificados na alma, começamos a nos relacionar com o Eterno, porque a alma curada é uma alma que não sofre, é uma alma que tem sede do Deus vivo. Então, a alma que tem sede do Deus vivo se relaciona com Deus vivo. Quando eu me relaciono com Deus vivo, eu estabeleço uma conexão, uma ligação. Então, quando eu estou ligada nele, eu sou obediente, eu cumpro o mandamento. E então, quando eu começo a cumprir o mandamento, a essência dele é manifesta em mim. E eu manifesto no meu cotidiano de forma simples, prática, corriqueira, básica. E todos veem. Todos veem. É automático. Isso o Yom Kippur traz para nós. Aleluia, glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. Amém? Perguntas? Começaremos no dia 10, sexta-feira, 17 horas. 17 horas. O que eu recomendo? Não trabalhe. Inês, eu não consigo sair do meu trabalho. Se não consegue, então não faça, né? Ore a Deus, não faça. Porque eu acredito que se existe um mandamento, se existe uma ordenança, se existe uma prática, então a gente deve seguir essa prática na totalidade. Né? A gente tem que seguir essa prática na totalidade. Então, não trabalhe. Não, vai trabalhar sexta-feira até 2 horas da tarde, até 3 horas da tarde. Quando for 4 horas, tome um bom banho. Coma frutas, verduras, legumes, peixe, carne, se alimente, se nutra, né? Se alimente. E aí, meia horinha antes, começa já a se preparar a sua palavra separada, né? Vista uma roupa simples, uma roupa leve, né? Ah, Inês, pode ficar de pijama? Pode ficar. Vista uma roupa leve. Dentro da cultura judaica, eles orientam que vista-se branco. E eu acho interessante a questão do branco, porque o branco é a junção de todas as cores, né? Se nós misturarmos todas as cores, vai dar branco. E o branco é o símbolo da pureza, então é um ato profético. Se você quiser, se desejar no seu coração se vestir de branco, show de bola. Inês, eu não quero botar no meu pijama rosa. Ok, sem problema. Tá? Isso é uma sugestão judaica que é interessante, que eles querem se parecer com os anjos, né? Purificados, limpos. É o visual, é o bonito. É louvável. E fique à vontade, né? Porque não é a cor da roupa que vai determinar a aflição da alma. Dia 11, exatamente, Jane, dia 11, sexta-feira, às 17 horas, até o dia 12, 18h30. Inês, por que 18h30?
Porque tem que ser até o pôr do sol, o surgimento das primeiras estrelas. Então, tem que realmente o sol tem que ter posto e tem que ter aparecido estrelas no céu. Então, como a gente já está ali, vamos fazer o trem direito. Então, até 18h30 do dia do Shabat, do sábado, tá? Do sábado, do Shabat, que é dia de descanso. No Yom Kippur, nós fazemos todas as práticas do Shabat, todas as práticas. Não trabalhar, não pegar em dinheiro, não ter nenhum tipo de lucro, descansar, né? Isso tudo no Yom Kippur, a gente vai fazer todas as práticas do Shabat e esse nós vamos jejuar, porque no Shabat não se jejuma, né? No Shabat a gente come, mas como é Yom Kippur, a gente vai se abster do alimento no Shabat. Ok? Mais alguma pergunta? Fui clara, gente? Arrependimento, renovação, comunhão, é tanta coisinha. Deuteronômio 4:6, é a Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu, Shema Israel Adonai Echad. Shema Israel. Tem no YouTube também. Amém, Paula? Vai com Deus, Deus abençoe. Eu vou disponibilizar as orientações lá no grupo de como a gente vai fazer direitinho. Se tiver mais alguma pergunta, senão eu paro de gravar para a gente falar como é que vai ser feito aqui conosco. Nenhuma mais? Ah, oferta. Tzedakah. Tzedakah é oferta de justiça. Se você já tem a prática de fazer oferta de justiça, o que é oferta de justiça? Você vai separar um valor para a vida do seu irmão. A tzedakah é uma prática que nós devemos ter. Você vê o irmão em dificuldade e você faz isso, tá? Na festa do Yom Kippur, o Senhor fala que nós não devemos ir a uma celebração sem levar algo ao Senhor. Então, para essa convocação, existe oferta. É a oferta queimada, é a oferta de sacrifício. Está em Levítico 1. Inês, qual que é o valor da oferta? Quem determina valor de oferta é a Aruach HaKodesh, tá? Não é a Inês. Inês, eu vou ofertar no pastor lá da minha igreja. Amém. Eu vou ofertar no bispo de não sei o quê. Amém. Inês, eu vou ofertar na sua vida. Amém. Inês, eu vou ofertar na vida, tá? O importante é que você traga ao Senhor uma oferta queimada, oferta de expiação de pecado, porque essa oferta é que vai falar a seu respeito, junto com todas as outras coisas que nós já fizemos, o jejum de água, de comida, de prazer, de adornos, de calçados e tudo mais, tá? É mandamento, não é para Inês. A oferta, Fernanda, pode ser feita tanto no final como no início. Tem gente que já fez a oferta, tá? Porque é uma oferta de justiça. Tem gente que já fez a oferta, tem gente que já me ligou e perguntou: Inês, já posso ofertar lá no meu pastor? Posso ofertar no apóstolo? Tá? A oferta é interessante que se faça. É interessante que se faça até às 18 horas do último dia a oferta do Yom Kippur, oferta de justiça, de Tzedakah. Não é oferta de resgate de bastardia,
tá, Jane? A oferta de resgate de bastardia, se a Aruara Kodesh te tocou no coração, faça, tá? Mas não tem dentro da palavra uma oferta, até onde eu vi, tá, Jane? Até onde eu cheguei de estudo, uma oferta para bastardia. Tem oferta de resgate de primogenitura. Isso está na palavra. A bastardia é renúncia, oração, pedido de perdão e tzedaká. Então, dentro da celebração do Yom Kippur, já peça perdão pela bastardia. E quando você for fazer a oferta no Yom Kippur, a oferta de tzedaká, então essa oferta já te justifica do pecado da bastardia, tá? Mais alguma, gente? Irmãs, eu sei que existem muitos ensinos que pedem valores. Aí cada uma faça o que propuser no coração. O que o Senhor fala? Que nós não devemos chegar à presença do Eterno de mãos vazias. Lembra de Davi? Quando o rei, eu esqueci o nome, do rapaz que quis doar a terra para ele construir o templo, o que Davi falou? Misericórdia, ai de mim, no meu português, né? Eu não vou fazer para o meu Senhor se não me custar algo. Então, tem que custar. E o dinheiro, dentro da nossa realidade hoje, ele representa o quê? Sangue, suor e gordura, que é exatamente o que o povo fazia. O animal tinha sangue, tinha gordura, tinha as vísceras, e tudo isso era consumido, pelo Eterno na hora do sacrifício. Não, Jéssica, a oferta deve ser feita por quem tem o entendimento da celebração. Você não, se os seus pais tiverem esse entendimento, se eles forem fazer essa ministração, aí você pergunte para o Espírito Santo. Se não, não. Respondi a pergunta? A gente estava falando de oferta, eu peguei o gancho na oferta. Essa oferta não cabe para filho, não cabe para marido, não cabe para tio, a menos que esses sejam o sacerdote constituído por Deus para aquele fim, naquele momento. Tá? Porque o sacerdote é que está ali conduzindo. Perfeito. Mais alguma? Não? Obrigada, pai. Então, eu vou orar, né? A gente para a gravação e aí continua aqui no privado, para ficar sem a gravação. Deixa eu parar aqui.